Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Corações Sem Padrões, nesta ceia natalícia fantástica. Claro que eu e o Rogério tínhamos que trazer aqui algum. Qual é a palavra, Rogério? Ajuda-me, o que é que isto significa? Algo profundo, Algo algo destrutivo. alternativo. Destrutivo é tão bom. Porque é assim, o Natal já é feito de muita magia, de muita luz, Exato, de vamos muita destruir bondade, isso então tudo. nós vamos falar do lado sombra do Natal. É isso mesmo, o lado sombra do Natal, o lado sombra do Ano Novo, porque efetivamente há assuntos que têm que ser trazidos à tona. É muito importante porque no nosso contexto social o Natal tem um grande peso de perlimpimpins, felicidade e no fundo as pessoas que estão a passar por uma fase mais difícil, como é que elas conseguem realmente lidar com isso? E tudo o que está por trás desses perlimpimpins e da felicidade, não é? Que muitas das vezes é uma palavra difícil de lidar, mas é uma hipocrisia para muitos casos, em que nós passamos por cima de muita crítica, muito julgamento, muitas relações que não funcionam e depois naquela altura têm que ser forçadas. Mas pronto, vamos trabalhar e falar disso. É isso. Eu hoje acho que estou assim com um semblante um bocadinho mais pesado, porque eu hoje vai ser mesmo, sabes, terapia para mim, porque estamos pertíssimo do Natal e eu, na minha vida pessoal, estou assim a passar uma fase complicada. Desde setembro até agora perdi duas pessoas, portanto, na minha mesa de Natal vão faltar duas pessoas, das quais uma delas era um grande pilar na minha vida e, portanto, nem de propósito que eu vou mesmo precisar da tua ajuda enquanto terapeuta, eu própria para conseguir arrumar esta questão que eu própria vou ter de ser, vou estar em confronto, Uhum. digamos assim. Portanto, dois lugares vazios na mesa de Natal e vamos começar mesmo por aqui. O Natal é uma altura em que pensamos em Natal, pensamos em família, não é? E eu quero te perguntar, Rogério, como é que pessoas que, por exemplo, eu no meu caso, vão estar numa ceia de Natal e vão sentir falta de pessoas, não é? Que estiveram nos anos todos anteriores e de repente falta alguém, falta um pilar, falta alguém que é tão importante para uma família, como é que nós conseguimos gerir esta questão de, no fundo, do confronto, de faltar aquela tal pessoa que tu amas, por, no meu caso foi por morte, não é? Circunstâncias da vida, não é? Pronto, como é que nós lidamos com isto? Conta-me tudo. Então, não é? Como tu mesma disseste, o Natal é muito. A base do Natal é a família. Eu acho que quando nós começamos a perder partes da nossa família e esses lugares começam a ficar vagos à mesa, o Natal perde um pouco o sentido, né? Perde um pouco essa magia. Obviamente que tudo pode ser ressignificado, não é? A longo prazo e à medida que o luto vai sendo feito, uh, não dá para trazer de volta aquilo que era, mas dá para tentar ser o melhor dentro daquilo que existe no momento e daquilo que se tem. Então é esse processo que acaba por ter de ser feito à medida que o tempo vai passando, de tentar encontrar novamente uma certa magia, uma certa alegria, ou até mesmo dignificar e honrar a memória dessa pessoa, tentando ser o mais feliz nesses dias. Obviamente que eu acho que aquela magia nunca mais voltará a ser a mesma, não é? Sabes uma coisa que eu já pensei? Talvez por eu ter agora que passar por isto, sentar-me numa mesa de Natal onde vão faltar pessoas, talvez eu comece a valorizar mais as pessoas que ainda lá estão, não é? Exatamente. E eu acho que talvez a solução seja, em vez de tu estares focado nas pessoas que faltam, não é? Será celebrares pelas pessoas que ainda estão. Talvez seja este o truque para nós podermos manter a alegria na mesa de Natal, não é? Uhum. Mesmo numa questão tão recente, porque no meu caso foi uma coisa tão recente e eu ainda não me sinto eu, mas talvez seja por aqui, não é? Sim. Tipo, tu olhares para todas as pessoas que ainda estão e fazeres sentido de verbalizares o quanto as amas, de trazeres para aquele momento a tua melhor versão, expressares o amor, porque eu também sinto que as pessoas têm muita dificuldade em falar efetivamente do quanto se amam. Pá, eu não sei se tem a ver com a educação que nós temos, não sei, mas o amor, eu acho que na nossa sociedade o amor é um tabu. É. Eu dizer à pessoa, olha, eu amo-te, obrigada por existires,
tenho muita sorte por estares na minha família, por estares na minha vida, fazes a diferença na minha vida. Eu não vejo isto como um hábito das pessoas. O medo de sermos vulneráveis, não é? E também vem muito da educação, não é? Eu acho que grande parte das pessoas, elas são educadas por pais que também não têm essa não têm essa facilidade em expressar as suas emoções, e então elas também vão enraizando esse padrão de não expressar a emoção, não ser vulnerável, não dizer aquilo que sente. Isso é uma coisa que se vai passando de geração em geração e cabe às pessoas, à medida que vão ganhando essa consciência, de tentar quebrar esses padrões. E o lidar com a finitude acaba por ser um processo de choque, vamos dizer assim, que nós mudamos ou por sofrimento ou pelo choque, não é? Por uma coisa que nos está a pressionar a longo prazo, ou por um choque, um trauma. Eu acho que quando nós nos deparamos com a finitude, nós começamos a ver a vida com outros olhos e a dar valor àquilo que realmente tem valor, e até nos permitirmos mais falar das nossas emoções, dignificar, honrar a presença. Porque para o ser humano é muito mais difícil falar sobre as coisas más que o outro nos faz do que necessariamente o amor que nós temos no nosso coração? É assim, porque tem a ver. E voltamos a isso, vai buscar um pouco esta questão da vitimização, não é? Ou seja, é mais fácil eu terceirizar essas questões, dizer o outro fez-me, ou aconteceu-me, ou magoou-me, ou determinada situação fez com que a minha vida fosse para um outro sentido. É mais fácil estar nesse processo, não é? Porque as pessoas tendem muito a ir para essa linha, do que propriamente estarem bem consigo próprias, demonstrar amor, demonstrar aquilo que sentem, porque isso envolve uma fragilidade, envolve uma vulnerabilização, envolve baixar as barreiras e mostrar realmente aquilo que somos, e estar, ao mostrar realmente aquilo que és e aquilo que sentes, estás a abrir-te para a possibilidade de sofreres, de seres magoada, Pois. não seres correspondida, né? Isso é muito interessante e faz todo o sentido. Voltando aqui ao assunto do Natal, eu acho que dentro de mim há uma criança ainda que está muito viva e muito presente, e realmente o Natal é das crianças, e eu, sendo esta criança em Ponte Grande, eu vivo esta época sempre com muita verdade, com muita intensidade, gosto muito. No entanto, eu recebo muitas pessoas na minha loja que atribuem o termo hipocrisia ao Natal. E claro que se eu não tenho esta visão, e eu sou uma pessoa que me interesso muito também pela psicologia humana, eu gostei de me debruçar sobre o que é a hipocrisia do Natal. E, portanto, Rogério, eu quero que tu me expliques o que é a hipocrisia do Natal segundo o teu ponto de vista, para a seguir eu dizer qual é o meu ponto de vista. Claro. Então, no meu ponto de vista, a hipocrisia do Natal é nós, por exemplo, em relações familiares que não estamos juntos o ano inteiro, ou que não nos identificamos com aquelas pessoas naquela altura, ou com vizinhos, ou com conhecidos, naquela altura desejar tudo bom e fingir que gostamos das pessoas, e há uma série, uma questão teatral que acontece, como se fosse apagar tudo aquilo que no resto do ano acontece. E se isso fosse, vamos dizer assim, corrigir aquilo que aconteceu, ou seja, no sentido de vamos esquecer tudo aquilo que aconteceu, vamos tentar ficar bem, as pessoas erram. O problema é que depois passa o Natal e no ano seguinte volta a acontecer tudo novamente. Então isso é hipócrita no sentido que não está efetivamente, a pessoa não quer realmente ultrapassar as situações, passar por cima dos erros humanos, passar por cima das falhas. Ela só naquele momento faz uma representação teatral de que vamos fingir que está tudo bem e no ano a seguir voltamos a espetar a faca uns nos outros. Então isso significa que não é o Natal que é hipócrita, são as pessoas é que são hipócritas. Exatamente. Né? Porque nós é que criamos tudo. No fundo, o Natal é o quê? É uma criação humana. Nós é que damos o sentido ao Natal. Nós é que decoramos as coisas, nós é que socialmente dizemos que naquele dia temos que jantar com a família e no dia seguinte. O Natal é uma criação do ser humano, assim como os aniversários e como todos os eventos ou épocas festivas. Isso, o Natal veio pela religião, não é? O nascimento de Jesus, e no fundo as pessoas podem não acreditar, mas toda a gente sabe minimamente a história de que Jesus foi uma pessoa que perdoou, que fez milagres, que aceitou todos os outros, mesmo com os seus defeitos, não é? Estou-me a lembrar
eu não quero dizer nenhuma calinada, se eu tiver a dizer, ajuda-me. Eu acho que Maria Madalena se prostituía, era ela que se prostituía, e ele perdoou. Eu não sei, mas eu acho que esta pessoa, se não for, peço desculpa, mas eu acho que era. E, portanto, talvez o sentido verdadeiro do Natal é nós abrirmos o nosso coração e sabermos perdoar e entendermos que todos nós somos pecadores, não é? E que ninguém tem o direito de julgar ninguém porque, no fundo, somos todos iguais. E então, se o Natal celebra o nascimento de Jesus, nós devíamos todos ter um bocadinho mais de uma atitude semelhante a ele, não é? Porque estamos, no fundo, a celebrar a vinda desse ser que nos inspira, e eu gosto sempre de olhar para a religião no sentido mais luminoso, não é? E de facto a história que se conta deste ser é que ele veio ao mundo para nos ensinar a sermos melhores pelo seu exemplo. Ele sofreu imenso, mas sempre teve presente na sua mente, nas suas atitudes, a bondade. E portanto, eu no meu ponto de vista, acho que o Natal é mesmo um abanão para nós nos lembrarmos que a bondade vive em nós e que nós podemos sempre escolhê-la, certo? Exatamente. Pronto. Queres dizer alguma coisa em relação Só a ia isto? dizer é que para além de escolher, é preciso dar caminho a essa escolha. Ou seja, e nós vamos falar a seguir dos temas do ano novo e tudo aquilo que nós enviamos para o ano seguinte como objetivos, metas, ideais. Ou seja, se tu escolhes no Natal realmente querer fazer a diferença, querer amar, querer perdoar, tu depois tens que ser consistente nesse processo. Senão acaba por ser hipócrita. Não é? É um bocado por aí. O Natal é tipo o lembrete, Exatamente. não é? Que tu tens que praticar o ano inteiro. Só que depois não podemos sair do caminho, temos que continuar nesse caminho. E o que é que nós podemos fazer para não nos esquecermos, uma vez que só é Natal um dia e meio por ano? Voltamos a essa criação. Se é o ser humano que cria o Natal, e há uma frase muito dita na sociedade que o Natal é quando o homem quiser, não é? Porque realmente é assim. Tu podes perdoar, podes amar, podes presentear o próximo em qualquer momento do ano. O Natal só é, lá está, um lembrete de que isso pode ser feito e deve ser feito. Então, se a pessoa tiver esse espírito de Natal, ou seja, esse espírito de perdão, de amor, de aceitação ao longo do ano, É o ideal. é o ideal. Não é? E não só nesta época. Voltando outra vez aqui para o lado sombra do Natal, eu gostava de te perguntar como é que pessoas que estão a passar por maiores dificuldades financeiras, porque eu acredito que há muita gente que efetivamente neste tempo se confronta mais com estas dificuldades, porque estamos a viver uma era, não é? Em que há muitos gastos, está tudo muito caro. Como é que as pessoas conseguem gerir o facto de terem poucos recursos e terem que corresponder a todas aquelas expectativas que o Natal acarreta, nomeadamente uma mesa farta, com coisas caras, não é? O bacalhau não é uma coisa barata, o peru, todas as outras coisas, os bolos, as filhós, e para além disto tudo os presentes. E até porque nós vivemos numa era, eu sou mãe de um adolescente de 16 anos, em que os miúdos já não nos pedem presentes de 10, 15 ou 20 euros, pedem-nos coisas completamente megalómanas. Então como é que isto se gera? Conta-me tudo. Vamos pedir um empréstimo ao banco? Então, ao nível da filosofia, não é? Diz-se que ter alguém com uma mesa farta e ter alguém que não tem aquilo que coloca, não tem o que colocar em cima da mesa, devia evidenciar em nós uma dor de compaixão. Porquê? Porque nós somos uma parte do todo. Todos nós compomos o todo, não é? Se eu tenho uma mesa farta e eu sei que em algum lugar está alguém que tem uma mesa vazia, isso devia gerar uma dor em mim. Porque há um desequilíbrio que nós, sociedade, nós, ser humanos, estamos a gerar. Que não é a vida, não é o destino, não é Jesus, não é falta de sorte. É nós, enquanto egoístas, não é? Nós, enquanto sociedade egoísta, que olhamos mais para o nosso umbigo do que propriamente para a sociedade enquanto todo. Não é? Então, se cada pessoa vivesse realmente esse espírito natalício, a pessoa que tem a mesa farta, se sentir a dor daquela que não tem um pão para colocar em cima da mesa, se houvesse essa real compaixão, esse real... o equilíbrio nunca existiria, porque nós falámos no último podcast que o planeta Terra é um planeta de dualidade, então ela vai continuar sempre a existir, mas não era preciso que fosse tanto extremo, não é? A riqueza e a pobreza num nível tão extremo. Podíamos estar mais próximos da linha do meio, obviamente que sempre com as diferenças, haverá sempre quem tivesse mais e quem tem menos, mas estivéssemos mais próximos.
Em relação aos presentes, eu, a nível pessoal, tenho assim, uma certa resistência à questão dos presentes, porque eu acho que quando nós começamos desde pequenos e somos estimulados a isso, não é? Natal, presentes. Naquele dia, naquela data, vais receber presentes. Nós vamos ter tendência, a longo prazo, a olhar para a pessoa não pelo aquilo que ela é, mas pelo aquilo que ela nos pode dar. Porque nós somos formatados ao presente e ao invés da presença. Então, eu, enquanto criança, eu não tenho uma estrutura psicológica e experiência de vida suficiente para poder dignificar essa presença. Eu vou começar a enraizar desde cedo que, e naquela altura, eu vou receber um presente. Então, eu vou começar a olhar para ti, não pelo aquilo que tu és, mas pelo aquilo que tu me podes dar. Há uma tendência até das pessoas que têm menos probabilidade de receber presentes, de mais cedo amadurecerem e poderem ver e dignificar mais a presença do que propriamente aquilo que aquelas pessoas lhe poderiam dar naqueles dias. Tenho várias coisas para te dizer em relação a isso. A primeira coisa que eu quero dizer é já aqui, e vou falar mesmo para a câmara, porque isto tem que ser uma coisa que tem que ficar mesmo vincada. Eu tenho muita sorte. Claro que a minha família não é perfeita e há aqui muita coisa que temos que trabalhar. Mas a sorte provém do facto de eu ter um pai e uma boa drasta que no Natal abrem sempre a casa deles para receber pessoas que não são da sua família. É assim, o meu pai e a minha boa drasta não são pessoas ricas, mas são pessoas que sabem perfeitamente que onde comem 3 comem 4, onde comem 6 comem 7. E, portanto, eu desde sempre recebi na minha casa pessoas que, ou por não terem família para passar o Natal, são convidadas, ou porque de repente a sua estrutura familiar abala, são convidadas. Neste Natal vou ter na minha casa um casal que não tem nada a ver com a nossa família, porque estão sozinhos, perderam esta tal pessoa que fez de mim a mãe, foi a minha ama quando eu era criança, e eles vêm sempre passar o Natal desde sempre. E vou receber também uma pessoa que caiu de paraquedas na Sertã. O marido faleceu, portanto está só esta pessoa e a filha, e o meu pai, que acabou por ganhar uma empatia com esta pessoa, e eu também, é uma pessoa que me é muito especial e querida, e eu disse ao pai, olha, ela vai estar sozinha, o que é que achas de nós a chamarmos para virem passar, para elas passarem o Natal connosco? E o meu pai e a minha boa drasta, como pessoas tão lindas que são, com um grande coração, sem hesitar, disseram, claro, claro, convida, traz, bora, vamos fazer a festa todos juntos, onde comem 5, comem 6, é sempre o ideal lá de casa. Portanto, eu quero aqui partilhar isto para que também, quem sabe, possa inspirar alguém lá em casa a fazer o mesmo, porque com boa vontade tudo se faz e às vezes não é sobre a comida XPTO, não é? É sobre acolhermos as pessoas, darmos o nosso coração, fazermos alguém se sentir acolhido, e isto efetivamente é o espírito natalício. A segunda coisa que eu te quero dizer tem a ver com realmente esta questão dos presentes. Eu lembro-me quando andava na escola, depois das férias do Natal, uma prática que havia nas escolas era sempre a professora perguntar: o que é que tu recebeste este Natal? E no fundo, esta dinâmica cria o quê? Comparação, Desigualdade, comparação. desigualdade, e não tem mal nenhum, porque as pessoas estão só a fazer aquilo que é habitual fazerem desde sempre. Eu não estou a criticar os professores, nem estou a criticar a escola, não é isto, eu só estou a chamar aqui, não é, esta mesa natalícia, uma coisa que acontece com muita frequência, que depois as crianças, que se calhar para elas até é normal não receberem nada, ou receberem, sei lá, um poema da avó, ou uma coisa que não é necessariamente material, não é? Ao compararem-se com os outros, vem à tona realmente a desigualdade. E isto, na nossa sociedade, acaba por causar aqui ainda mais uma frustração dentro destas crianças, ou jovens, ou o que quer que seja, não é? Pelo termo da comparação, não Nasce é? aí uma dor nesse preciso momento, né? Porque até aí era normal, não é? Como eu nunca vivi uma realidade diferente, eu vou achar que é normal. A partir do momento que eu me sento naquele dia na escola e ouço meus colegas a dizer, eu recebi X dinheiro, ou recebi um presente, um brinquedo tal, ou fui com os meus pais não sei onde. Depois tens alguém que se calhar já não tem um pai, ou já não tem uma mãe, ou tem pais separados, ou tem um pai ou uma mãe com algum problema na vida, ou tem falta de recursos, e depois começa a questionar se eu não recebi, eu não tive, ou nem Verdade. tive Natal, ou tive um Natal pior, porque naquele dia podem haver adições, podem haver uma série de questões que às vezes ainda são mais evidenciadas nessas alturas, e aí a partir daí começam a nascer os processos de dor pela comparação. Pois é.
Isto é tudo muito complicado. Meu Deus. Olha, outra coisa que eu quero partilhar contigo que me estou a lembrar agora. Eu própria, que até me considero uma pessoa atenta e que pensa, eu sou uma pensadora, dei por mim um dia a julgar uma amiga que eu tinha, que ela era de uma religião qualquer, não sei, ela tinha assim 4 filhos. Ela dizia, eu não celebro o Natal. E eu só pensei, mas como é que estas crianças não celebram o Natal? Como é que é possível uma mãe, imagina, eu super a julgar, como é que é possível uma mãe, por um fator de religião, não é? Fazer com que aquelas crianças não vivam a magia do Natal. Ou seja, eu própria fui uma egoísta naquele momento. Porque eu acho que aquilo que eu vivo, a minha crença, aquilo que eu acho que é bom para mim, que é o melhor para os outros. É. E não tem que ser, Não tem não que é? ser. É a chamada projeção. As pessoas não têm todas que viver o Natal, nem Não. viver o Natal da mesma forma. Cada um é livre de fazer as coisas da maneira que acha que faz mais sentido, não é? É. Mas há uma pressão muito grande, mesmo a nível da televisão e das redes sociais e dos meios de comunicação no geral, de que o Natal tem que ser vivido dessa forma, de uma forma de consumismo, de uma forma de abundância, até de estragação, não é? Porque Por isso é que no lado sombra do Natal é que se perde muito a essência daquilo que ele seria e passa a ser muito mais uma questão de negócio, de consumo, de persuasão de coisas que não têm nada a ver com o sentido mais puro daquilo que poderia ser e estar ligado ao Natal. eu, enquanto dona de uma loja, eu também não posso estar aqui com hipocrisias, não é? A Obviamente, dizer, não é? o consumismo do Natal. Não, ainda bem que há Sim, consumismo no Natal, porque o consumismo do Natal ajuda as pequenas lojas e os pequenos comércios a conseguirem depois superar os meses mais mais difíceis. fracos, sim. Portanto, é assim, isto a nível de economia, o consumismo é muito bom, porque no fundo, gastar dinheiro é o que faz o mundo avançar. Sim, As pessoas estiverem todas numa dinâmica de vamos poupar, a sociedade vai não ruir a evolui, nível sim. de economia. O dinheiro é para circular. E eu hoje estou a falar muito, Rogério, poças. E o dinheiro, como também é uma energia, não é? Quanto mais tu queres agarrá-lo, quanto mais tu gastas, parece que depois a própria vida te faz perder controle no teu próprio dinheiro. Portanto, é assim, no meu ponto de vista, o consumismo está implementado na nossa sociedade. E nós devemos consumir. No entanto, devemos consumir com consciência. Eu não quero estar a falar de nomes, mas eu vou falar porque isto é o meu podcast e eu estou rebelde, vou fazer o que me apetece. Há muita gente agora que, por exemplo, compra coisas na Shein. Para além há imensas notícias que saem de que, não é, como isto vem de outro continente e não há Legislação. aquela legislação, não é, europeia, cada vez mais se vê que estas roupas vêm com substâncias que são altamente cancerígenas, que até a nível das nossas hormonas afetam as hormonas do nosso corpo. Uhum. Isto é terrível e não há uma legislação. E porquê que as pessoas mandam vir? Porque é barato, porque estou no meu telemóvel a fazer scroll todo deprimido e vou consumir, por isto, por aquilo. Não, nós podemos consumir sim, mas consumir com um propósito. Não é com um propósito, com uma consciência maior, porque lá está, o consumismo é necessário. Pronto. E eu adoro dar presentes, sou franca. Portanto, para mim, eu presentear alguém que eu amo também é uma maneira que eu tenho de mostrar amor. Eu sei. Nós só estamos a dizer o lado sombrio desse lado, Pois. dessa questão. Ou seja, tu podes amar dar presentes. Quem recebe os teus presentes pode chegar a um momento que, em vez de olhar para ti pela pessoa que tu és, pode passar a olhar para ti pelo aquilo que tu lhe podes dar. É só esse o lado de sombra, porque é esse o propósito do podcast, não é? Pois. Não é para dizer que as pessoas devem deixar de dar presentes. É só para dizer que pode acontecer, não estou a dizer que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem uma consciência diferente, pode acontecer, sobretudo quando nós somos educados desde cedo a ser assim, passarmos num determinado momento a olhar para o outro em relação àquilo que ele nos pode dar, em que é que ele nos pode servir, do que propriamente em relação àquilo que ele é e ao valor que ele tem. Exato. Aqui outra questão. Como é que nós lidamos com o facto de chegarmos à nossa mesa de Natal e sermos bombardeados com comentários do género? Então, já tens outro namorado este ano? Então, ainda o ano passado era um e este ano já é outro. Então, quando é que vais ter filhos? Então, não está na altura de dar um irmãozinho ao teu filho? Como é que nós vamos lidar com a questão da nossa família ser altamente desagradável? Costuma-se dizer, lá está, nessas reuniões familiares como é a de Natal, em que nós somos
entre aspas, obrigados a lidar com esses familiares ou vizinhos ou amigos que nos colocam essas questões que, no fundo, elas vão tocar naquilo que seriam as nossas dores. Porque eu só posso ficar magoado ou desconfortável com alguma questão se aquilo for uma dor ou uma questão para mim. Então, em primeira instância, obviamente tem que haver essa imposição de limites, ou seja, de alguma forma as pessoas têm que se trabalhar ao ponto de conseguirem impor esses limites e saber que há assuntos que não devem ser comentados ou que não há necessidade de haver esse comentário. Porém, no lado mais profundo da questão, é uma oportunidade que acontece para a pessoa poder identificar em si aquilo que para si ainda é uma dor, ainda é uma questão. Portanto, se tu me questionas, imagina que tu és uma tia ou uma prima minha, e dizes, então, Rogério, nunca mais arranjas ninguém ou nunca mais tens uma relação. Se isso para mim for uma dor, eu vou ficar chateado contigo, ou tu vais estragar a minha noite ao estares-me a questionar sobre isso. Então isso significa que tu estás a tocar numa dor que é minha. Eu posso ficar zangado contigo ou posso entender, ok, se isso ainda é uma dor para mim, porque é que eu não vou trabalhar essa questão? Porque é que eu não vejo as coisas com outros olhos? Até que ela deixe de ser uma dor. Até que essa questão que tu me fazes ou qualquer outra pessoa me possa fazer, deixe de me magoar. Deixe de despertar essa dor em Ou mim. seja, a mesa de Natal é uma ferramenta para nós percebermos quais É são uma as terapia nossas de grupo. dores. É uma terapia de grupo. É uma terapia de família, uma É. constelação familiar. Exatamente. Ai, adoro. Olha, meu querido amigo, nós já estamos a falar muito. Olha-me, há quanto tempo é que nós já estamos aqui? Temos que Temos que ir para o ano Temos que ir novo. para o ano novo, senão... Meu querido, então é assim, eu quero que tu me expliques porque é que tocam as 12 badaladas do novo ano e eu digo, este ano é que vai ser, eu vou mudar, tenho aqui estes objetivos todos. Porque é que nós temos a crença de que ano novo, vida nova? De onde é que isto vem? É a crença do Salvador, não é? Todos nós temos a crença do Salvador. Que alguém nos vai salvar, que um político nos salve, que um amor nos salve, que o ano novo nos salve, que alguma coisa que está fora de nós nos salve. Então quando nós dizemos, eu quero que este ano acabe para que venha o próximo. Mas se eu for igual para o próximo ano, não há nada que vá mudar. Porque tudo aquilo que acontece na minha vida acontece através de mim. É manifestado, atraído através de mim. Então, quando eu estou nesse pensamento de no ano novo é que vai ser, no próximo ano é que vai ser, porque eu vou fazer e vou acontecer e o ano vai mudar e a energia vai mudar, não é assim. Não é assim que Espera acontece. lá, cada ano traz uma nova energia, verdade ou mentira? Exatamente. Não é? Existe, de facto, uma nova energia para cada ano. Mas se tu fores com a mesma energia para o ano seguinte, a tendência é que essa nova energia não vá resultar. Tu podes estar a viver coisas boas e coisas diferentes, mas se tu estiveres mal contigo mesma, tu não vais ter a noção nem dignificar, nem reconhecer o bom que possas estar a viver. E geralmente também as metas que nós fazemos são sempre coisas megalómanas, o que nos leva também a falhar com muita facilidade. Sim. Eu lembro-me que olhando para as metas todas que eu também faço metas, eu também sou desse grupo. Olhando para as metas que eu defini para 2025, claro que houve algumas que eu não consegui concretizar, não é? Isso em mim gera frustração, que é onde é que eu falhei, o que é que eu estou a fazer de errado. Explica-me como é que eu posso aqui, eu e todas as pessoas, como é que nós podemos arranjar aqui uma forma mais equilibrada de fazermos metas atingíveis, ou como é que podemos lidar com a frustração de não termos chegado às metas que nós nos propomos. Quando nós fazemos metas megalómanas, nós estamos muito nesse campo do milagre, do Salvador. Ou seja, se eu tiver noção das minhas capacidades e daquilo que eu na prática faço, eu vou estabelecer metas mais racionais. Metas que eu sei que vou ser capaz de atingir. Quando eu atiro muito para o alto, eu estou à espera que alguém me venha ajudar com os postos para limpim-pim que aquilo aconteça. E não há nada de errado em que isso seja feito dessa forma. Desde que eu tenha os pés no chão, de compreender o que é que eu fiz para que isto pudesse ter acontecido. Porque tu dizias há pouco, ainda agora, onde é que eu falhei para que as coisas não tenham acontecido. Em vez de tu questionares fazer esta questão, pergunta-te, então, o que é que eu fiz de diferente para que essas coisas pudessem efetivamente acontecer? Não é só atirar as metas, é fazer realmente, posicionar-me de uma forma diferente, fazer escolhas diferentes, ter atitudes diferentes que me possam aproximar mais dessas metas. Eu costumo sempre dizer, como nós na escola, devemos estudar para 20, mesmo que nós só consigamos chegar ao 15. Não há nada de errado em atirar alto, desde que nós também façamos por isso. Por isso.
Mas eu também me tenho apercebido ao longo da minha vida e neste percurso de Marias que o progresso vem de uma forma muito devagarinho. Sim. E eu sou uma pessoa que eu não sei esperar. Eu não tenho calma, eu quero tudo para ontem, eu quero atingir tudo rápido. Isto é uma coisa que me frustra imenso. E mesmo nas metas que eu ponho, nos meus objetivos, eu sou muito assim. Eu tenho uma vontade entre mim galopante de fazer, eu imagino muitas coisas, sabes? Eu imagino, eu idealizo, eu quero fazer, quero concretizar, mas depois, sabes, aquele tempo, e eu comparo muito a natureza de, depois a semente, tens que regar, arrancar as ervas daninhas, a planta tem que crescer, depois vem o fruto verde, depois cresce até estar maduro, ou seja, é um grande percurso até tu poderes Colher o fruto. colher e alimentar-te. Eu acho que na nossa vida as coisas acontecem todas desta forma, mas a própria sociedade ensina-nos a não saber esperar. Tu tens fome, vais ali, compras uma coisa que já está pronta, é só comer. Antigamente as pessoas tinham os animais, alimentavam-os, matavam-os, as coisas ficavam a marinar, cozinhavam. No tempo das nossas avós, Sim, que não foi sim. assim há tanto tempo. Eu acho que o próprio mundo está arquitetado para nós nos frustrarmos, não é? Sim. Já ninguém sabe esperar. E isso liberta, não é? Acaba por gerar um vício em nós de sempre ter esse estímulo, não é? Quanto mais estímulos nós temos, mais viciados nós ficamos, mais ansiosos nós ficamos, com menos incapacidade de lidar com esse processo, com esse tempo Ok. que as coisas levam a acontecer. Pronto, e diz-me aqui outra coisa. Porquê que nós, lá está, nas 12 badaladas, quando o ano muda, nós dentro de nós enchemos-nos de crenças, sabes? Tipo, tudo vai ser diferente. Como se aquelas 12 badaladas fossem a magia para nascer uma nova versão tua. De onde é que isto veio? Porquê que nós somos todos assim, Rogério? Primeiro porque isso já está no inconsciente coletivo, ou seja, mesmo que tu não queiras ser assim, tal e qual como ao Natal, as pessoas que são mais maldosas, vamos dizer assim, elas também são contagiadas por este espírito natalício. No Ano Novo é exatamente igual, mesmo que tu sejas uma pessoa racional, tu acabas sempre por ser contagiada por esse espírito de Ano Novo. É porque existe o inconsciente coletivo é a soma do que a maioria pensa ou sente. E somos todos E influenciados. somos todos influenciados, estamos todos conectados. Então, quando tu não estás centrada em ti, tu és mais facilmente levada por esse estímulo, por essa manada, vamos dizer O assim. que é estar centrada em mim? Estado de presença, ou seja, quando tu fazes uma meditação, quando tu estás na natureza, quando tu fazes alguma coisa que para ti te ajuda a estar conectada contigo mesmo. Porque o inconsciente coletivo faz-te sentir coisas que não são tuas e ter pensamentos e emoções que não são tuas. Ou seja, tu podes estar num dia bom, ter uma vida que está toda organizada e estar a sentir uma tristeza que não é tua, estar a sentir uma ansiedade que não é tua, se no todo, no geral, o mundo estiver nesse galopante de ansiedade e de depressão e de caos e de guerra, a energia que te contorna, vamos dizer assim, ela também te pode condicionar quanto mais fora de ti tu estiveres. Quanto mais a tua alma estiver fora do corpo, como tu dizes. Por isso é que nós às vezes estamos até num dia espetacular e até vamos ver notícias e uma notícia qualquer da guerra nos baixa imensa vibração. Uma música, cruzar alguém que meu está Deus. em baixo, é o suficiente. E agora, E depois tu tens que voltar para ti, respondendo essa questão mais Desculpa. direta, voltar para ti e perguntar, mas porquê que eu fiquei assim? Eu estava bem, o que é que aconteceu? Eu ouvi uma música, eu cruzei alguém que estava mal, eu vi uma notícia que inconscientemente me mudou o meu mood, para que tu possas, por estado de consciência, voltar a ti. E voltar a, não, mas eu estou bem, tenho tudo para estar bem, não há problema nenhum. Voltar à tua essência, voltar a ti. ano novo, vida nova, vou novamente pegar nesta frase que é tão presente nos nossos dias. Imagina, eu ponho uma meta que é vou ao ginásio agora tipo 3 dias por semana. Porquê que eu no primeiro mês vou, e no segundo já só vou 2, e no terceiro já só vou 1, e no quarto já não vou nenhuma? Explica-me porque é que esta dinâmica acontece. Tu estás super motivado e de repente a motivação vai ao ar. Porque nós temos muita vontade de ter os resultados, mas não temos a capacidade de aguentar o processo. Volta exatamente àquilo que tu estavas a dizer anteriormente. Ou seja, eu tenho dificuldade em lidar com esse processo, eu tenho muita pressa, eu tenho muita vontade que as coisas aconteçam. E quando eu tenho muita vontade e pressa que as coisas aconteçam, uma pessoa que faz ginásio, por exemplo, sabe que os resultados aparecem ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos,
a ir consecutivamente e ter uma alimentação equilibrada e fazer o treino certinho. Nós queremos tudo rápido, queremos os resultados rápidos. Se eu ao final do mês vejo que o meu corpo continua praticamente igual, eu vou acabar por desistir. Porquê? Porque eu não tenho a consistência, a disciplina, dar tempo ao tempo, o entender o processo, para que as coisas a longo prazo, o resultado venha. E é aí que a maior parte das pessoas falham. Há pessoas que nunca têm a capacidade de dar início a um projeto próprio ou de serem conscientes, disciplinadas para atingir resultados no ginásio ou na sua vida pessoal, porque não conseguem lidar com o processo, lidar com a espera, lidar com a consistência. E como é que isso se consegue? Com disciplina, com aceitação, com força de vontade. A É disciplina ir contra os nossos instintos, vamos dizer assim. A nossa preguiça, a nossa falta de vontade, a nossa apatia, elas vão sempre falar mais alto. Mas a disciplina também tem um lado sombra. Porque nós falamos, nós temos todos que ser disciplinados. Pois eu acho que a disciplina em excesso é altamente destrutiva. Tudo tem um lado sombra, não é? Não há nada que seja só luminoso. Agora, nós temos caminhos que nos levam a patamares superiores da nossa vida e temos caminhos que nos levam para patamares inferiores. Depende daquilo que nós demos força. Mas tudo tem um lado sombra. Não há nada que seja só bom ou nada que seja só mau. Qual é que achas que é o lado sombra da disciplina? A disciplina em excesso vai fazer com que nós acabemos por nos castrar de muita coisa que podia ser prazerosa para nós, não é? Por exemplo. Mas nenhum excesso é bom, nenhum extremo é bom. Porque lá está, vivemos uma era e eu tenho um filho em casa e ele utiliza muito essa expressão, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter disciplina. Eu às vezes olho para ele e acho que ele está a levar aquilo a um extremo, que não é saudável. Portanto, no equilíbrio é que está a perfeição, não é? Nós não podemos ser nem tanto ao mar nem tanto à terra. E pegando aqui no caso do Cristiano Ronaldo, que é uma personagem que toda a gente admira, e ele acho que foi um dos grandes, sabes, grandes marcos desta palavra de disciplina. Eu às vezes olho para ele e eu penso, ok, ele é um homem que se controla imensamente, mas o que é que ele também perdeu? Por ser tão focado nas coisas dele, não é? Sim, sim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então qual seria o caminho do meio? Pegando nesse exemplo do ginásio. Há pessoas que vão todos os dias da semana ao ginásio, né? Foco máximo, disciplina máxima. Há pessoas que vão só 3 dias, ou 2 dias, ou um dia que seja. Há pessoas que não vão nenhum. Qual seria o caminho do meio? Nem ir todos os dias, nem ir nenhum. Ir 1, 2, 3. Ou, por exemplo, equilíbrio. Uma pessoa que efetivamente que ame treinar e goste mesmo de ir todos os dias e seja uma coisa prazerosa. Se calhar esta pessoa vai ao restaurante e pode comer aquela sobremesa sem hesitar. Sim, que estabeleça um equilíbrio. É sobre isto. Agora, uma pessoa que está sempre em castração, não, eu tenho que ir treinar, eu não posso comer, eu tenho que, sabes, sempre assim naquele loop que acaba por nem ter prazer na vida. E eu acho que nós estamos nesta vida para ter prazer, não é? Pronto, já estamos aqui a sair do nosso tema. Voltando aqui ao assunto do ano novo, muitas vezes, não é? Nós pegamos nas redes sociais e há muito aquela coisa de nós nos compararmos. Aquela pessoa, o ano passado era assim, olha o que ela conseguiu, olha os objetivos dela, olha isto, olha aquilo, e eu não consigo evoluir. De que modo é que as redes sociais também nos prejudicam neste sentido e nos afastam também daquilo, no fundo, que é normalidade, porque as redes sociais muitas vezes eu sinto que parece que eu abro o meu Instagram e é só super mulheres, viajam todos os meses, compram não sei o quê, um carro por ano, têm grandes mansões, conseguiram isto tudo neste ano e eu não consegui isto durante este ano. De que modo é que as redes sociais podem deixar de ser tóxicas? Ao início da nossa conversa nós falámos sobre isso, não é? Da mesma forma que a hipocrisia não está no Natal, mas está no ser humano, não é? Certo. Aqui as redes sociais é exatamente a mesma coisa. A toxicidade não está nas redes sociais, mas sim na forma como nós utilizamos as redes sociais. As redes sociais, elas são só um megafone, são só algo que amplifica a essência do ser humano. Antes das redes sociais era a comparação com os vizinhos, ou com os familiares, ou com os amigos, que acontecia quando tu saías à porta da tua rua para fora. As redes sociais só amplificam tudo aquilo que já existe. Elas são, em grande parte, uma falsidade, vamos dizer assim. Não é? Há um cenário... 3 segundos que tu tiveste, diga ou não diga, diga ou não diga. Não é? Há uma construção por trás, há uma premeditação daquilo que nós queremos passar. Tu não passas os teus lados, as tuas derrotas, tu não passas os teus sofrimentos, tu não passas as tuas lutas para chegar ali.
não é? E muitas vezes essas conquistas não são realmente aquilo que parecem ser, até porque quanto maior é a necessidade de mostrar, de comprovar ao outro, maior é o vazio que existe internamente. Portanto, eu acho que só a consciência, só o autoconhecimento, só tu estares bem na tua pele e compreenderes como é que a mente humana funciona, é que te pode proteger um pouco mais dessa influência, dessa comparação ou desse sofrimento que pode acontecer através daquilo que tu estás exposta diariamente. Porque são estímulos das redes sociais, mas são estímulos de qualquer interação humana e de qualquer cenário que está à tua frente com o que tu te possas comparar. Porque, em última instância, está sempre em nós. Porque sou eu que me comparo. Por exemplo, existe esse cenário das redes sociais idílico, mas existem outros cenários péssimos de guerra, de pobreza. Porquê é que eu não me comparo com aqueles? Porquê é que eu só me comparo com os melhores? Sou eu que estou a escolher comparar-me com tudo aquilo que está acima de mim e não com tudo aquilo que está abaixo de mim. Podia dizer, eu tenho tudo para agradecer. Eu não estou a passar fome, ou não estou a passar por uma doença grave. Eu só me comparo com o que está acima. Não é? Em última instância, sou eu que tenho que mudar, virar uma chave dentro de mim para evitar essa comparação, sobretudo uma comparação primeiro que não devia sequer acontecer, porque cada vida é uma vida, cada trajetória é uma trajetória, cada história é uma história, não é? Há pessoas que vivem 80 anos, há pessoas que vivem 40, há pessoas que nem um ano vivem, não é? Morrem à nascença. Então, cada história é uma história, não podemos comparar. Não tem, e porque também existe cada vez mais dizer tudo depende de ti, se tu fizeres tu alcanças, e isso é um discurso completamente destrutivo para mentes que não estejam bem estruturadas, sim. Porque cada história é uma história. Há pessoas que nunca vão chegar lá, por mais que façam... Imagina, se o Cristiano Ronaldo, pegando no exemplo, se ele montar uma escola, Cristiano Ronaldo, quantos Cristianos Ronaldos é que vão sair dali? Nenhum. Cristiano Ronaldo só existe um. Podem sair melhores ou piores jogadores do que ele, mas Cristiano Ronaldo só existe um. Porque tu podes fazer tudo aquilo que ele faz e tu não vais conseguir os resultados que ele tem. Isso, porque cada pessoa é única, não é? E às vezes até parece, eu falo isto até da minha própria vida, sabes, tipo, parece que está tudo escrito, parece que a minha história tem que ser aquela, parece que eu tive que me cruzar com aquela pessoa para fazer aquela aprendizagem, porque a seguir vou ter outra situação qualquer, que eu vou ter que usar esta aprendizagem para aplicar ali. Eu acredito nitidamente que está tudo escrito, que nada é por acaso, isto é o meu ponto de vista. Portanto, mesmo que, lá está, como tu disseste, que o Cristiano fizesse uma escola, que desse formação e que eles tivessem todos que se comportar como ele se comportou, cada um veio a este mundo com um propósito diferente, não é? Com uma energia diferente, com uma predisposição diferente. E atenção, porque é muito importante haver quem consiga prosperar, mas também é muito importante quem consiga fracassar. Sim. Porque se toda a gente prosperar ou se toda a gente fracassar, o que é que acontece? É importante haver os dois lados para haver consciência e para fazer sentido. Portanto, tudo o que acontece é preciso. É preciso, é triste o que eu vou dizer, mas é preciso a pessoa passar por uma dificuldade e é preciso a pessoa conseguir atingir um objetivo. Tudo faz parte, não é, da evolução do mundo. E, só não deveria ser tão extremo, não é? Pois. Eu acho que o trabalho da sociedade num todo deveria ser tentar aproximar os polos para que eles não fossem tão extremos. Mas isso é o ideal. Tu podes não andar. Existe. Mas lá está, poderia haver essa aproximação. Há sociedades que sim, há sociedades que conseguem limitar. Por exemplo, olha na Suíça. As reformas têm um teto máximo. Não, e existe, obviamente, a desigualdade, mas ninguém é realmente pobre, não é? Mas a pobreza na Suíça, por exemplo, é uma classe média aqui em Portugal. Portanto, a sociedade pode realmente ter posicionamentos que façam com que exista mais uma aproximação, vamos dizer assim, do equilíbrio. Mas quantos casos eu conheço de pessoas que nasceram em famílias super abastadas e a seguir por terem tanto dinheiro na carteira e não terem que pensar, entre aspas, né, se metem na droga e destroem tudo. Às vezes não tem a ver com o que tu tens, tem a ver com o que tu tens aqui, estás a ver? Sim, mas sem dúvida, mas imagina, e isso até há um provérbio que diz o meu pai vai andar, um provérbio eu sei qual é. saudita, o meu pai andou de camelo, o meu filho vai andar de Porsche, o meu bisneto vai andar de um carro comum e o outro vai voltar a andar de camelo. Agora eu vou dizer o que eu conheço. Diz assim, avô rico, pai nobre, neto pobre. É. Porquê? Porque quando eu não luto para conquistar as coisas, eu não vou dignificar. Se aquele dinheiro, se aquele património caiu no meu colo e eu nunca tive noção
da realidade e do quanto tem que se haver trabalho e dedicação e empenho para conquistar as coisas, eu vou gastar aquilo no instante. Olha, querido Rogério, já estamos aqui com o nosso tempo completamente ultrapassado e eu queria mesmo para terminar só, eu vou dizer uma coisa que eu acho sobre o ano novo e tu vais dizer uma coisa que tu achas sobre o ano novo, um conselho, ok? Sim. Então, eu aconselho todas as pessoas lá em casa, na virada do ano, a apostarem no autoconhecimento, porque isto é a frase clichê que nós estamos sempre a dizer, mas isto é mesmo verdade. Nós, se queremos ver a mudança no mundo, temos que fazer a mudança dentro de nós. E tu, o que é que queres dizer sobre o ano novo? Olha, eu se calhar vou pegar na tua deixa, que tu deste há pouco, para evitar a frustração, que nós façamos metas que sejam mais atingíveis, que tenhamos esse autoconhecimento daquilo que nós temos predisposição para fazer e que não façamos essas metas muito irrealistas, porque só vamos gerar realmente frustração. Ou seja, se eu sei que tenho a predisposição, eu hoje faço 50% de X, para o ano novo posso fazer 60%, é atingível. Agora não, eu vou fazer 100, eu vou de corpo e alma, eu vou com tudo. Se eu me conhecer, eu sei que eu não vou durar um mês nessa atitude, nesse comportamento. Se eu tiver esse autoconhecimento, se eu souber quem sou, qual é normalmente a minha predisposição. Agora, se eu escolher, vou subir mais um degrau. Esse, se calhar, vai ser fácil de atingir. E se calhar não me vou frustrar e se calhar vou realmente fazer um movimento positivo na minha vida. Porque se eu atirar logo para 100, ao final do mês eu já não estou a fazer aquilo que fiz e se calhar até vou voltar para trás. Pela frustração. Ou seja, eu já não estava bem, ainda terá mais uma frustração para resolver. Então que nós façamos metas mais atingíveis, mais realistas, porque se calhar podemos... Só que se seja um degrau, já vai ser bom. Olha, eu estou aqui a sentir uma coisa, eu juro que isto não foi combinado. E se tu não estiveres de acordo, também estás à vontade para dizer, ok? Conta. É assim, como esta conversa sobre o Natal vem muito sobre nós fazermos boas ações, eu queria convidar as pessoas que estão a ver isto, de escreverem aqui um comentário de uma boa ação que vão fazer neste Natal. E quero convidar todas as pessoas aí em casa a fazerem pelo menos uma boa ação durante este tempo natalício. E eu ia-te sugerir uma coisa. O que é que tu achas se as pessoas escreverem aqui uma boa ação que fizeram? E não tem que ser já, uma coisa que fizeram no passado, queiram partilhar connosco para inspirar pessoas a fazerem uma boa ação. Eu dou um desconto nas Marias e tu dás um desconto na tua terapia. Pode ser? Parece-te bem? Pode ser. Isto não foi programado, eu juro que não foi. Está bem. Então, olha, Rogério, deixa-me dar-te um abracinho de Natal. Olha os microfones. Feliz Natal. Pronto. Estamos aqui nesta mesa de Natal lindíssima, com este cenário A lindíssimo. Claudete ainda não chegou para nos servir o jantar. Estamos a passar fome cedo desde o início também. Mas pronto, o cenário é lindo, Poder Obra, na loja acima do Pingo Doce, na Sertã, que nos vai acompanhar ao longo desta série de podcasts, não é? Exatamente, e como vocês podem ver, nesta loja tem tudo o que precisam para a vossa casa, sempre com muito requinte e bom gosto. A Muguicha é uma mulher com muita atitude interior e que traz às vossas casas um lado luminoso, um lado de conforto. Portanto, já sabem, Poder Obra, entrem em contacto com ela. Ela também faz obras no interior das casas e vocês vão ficar super bem servidos. Podem acreditar. Obrigada por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio. No próximo episódio. Beijinhos. Até para o ano. Tchau. Até para o ano.